Graça e paz de Jesus, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Você que é amante do estudo das Sagradas Escrituras por meio das lições bíblicas. Esse é o programa Escola Bíblica e você está na TV Viva Promessa. E é muito bom estar aqui com vocês apresentando mais uma lição nesse período dessa série de lições Alegrai-vos que a gente está apresentando de forma compartilhada com outros pastores. Seja muito bem-vindo a esse programa. E como a gente sempre diz, pega agora o seu celular aí e compartilha este programa com seus amigos, amantes das Escrituras, com a liderança da sua igreja, com o grupo da sua família, compartilha no Face, no Instagram, porque daqui a pouco a gente vai começar esse estudo na lição 6, o nosso grande exemplo. E eu espero que você tenha um tempo de edificação diante da palavra de Deus nesta noite ou em qualquer outro momento que você assistir. Mas não sei se você já fez, mas faça, compartilhe aí esse link agora para que mais pessoas possam acompanhar essa programação aqui da Escola Bíblica da TV Viva Promessa. A gente começa o estudo da lição 6 daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. Quem é o seu exemplo de vida? Quem você lembrou agora, de imediato, na sua cabeça? Talvez foi o seu pai, um irmão, um amigo, alguém que trabalhou junto com você por muito tempo, que se tornou uma referência para você. A verdade é que nós vivemos tempos de redes sociais e algumas referências que nós carregamos, que são exemplos, influenciadores, não são dos melhores, do ponto de vista da vida que levam, mas talvez do assunto que falam, são pessoas que a gente admira, mas nem sempre são os melhores exemplos. Pessoas, por vezes, arrogantes, pessoas, por vezes, que trabalham excessivamente a partir do ponto do seu êxito, do seu orgulho pessoal, da sua capacidade de ser alguém que faz a diferença na vida de milhões de seguidores, mas, por vezes, nós não conhecemos essas pessoas. É muito melhor que você voltasse a ter e manter os seus exemplos do seu pai, do seu irmão, daquele amigo de trabalho, daquela pessoa que você realmente conhece. Mas hoje nós estamos diante de uma lição que o título dela diz o nosso grande exemplo. Nós vamos falar, obviamente, de Cristo Jesus, o maior exemplo que nós temos, que nos foi dado como homem, filho de Deus, para que nós seguíssemos a Ele, para que nós tivéssemos Ele como o nosso exemplo máximo. E para conversar sobre esse assunto da lição 6, eu tenho aqui comigo meu irmão, pastor Edmilson Mendes. Para quem não sabe, ele não é meu pai, mas ele é meu irmão, um grande exemplo, mas a gente vai falar de um outro grande exemplo, que é Cristo Jesus, e é muito bom tê-lo aqui, pastor da IAP do Parque, aqui na cidade de Campinas, próximo aos estúdios da TV Viva Promessa, bastante conhecido entre os promessistas, e você que é nosso amigo, que está nos assistindo de outra denominação ou convidado, também você então talvez está conhecendo ou também já o conhece na TV Viva Promessa, porque ele apresenta o Promessas de Esperança. Seja bem-vindo, Ed. Cumprimente aí os nossos irmãos e amigos. Obrigado, Júnior. Prazer estar com vocês. Graça e paz a todos. Boa noite para quem está assistindo agora. Boa madrugada, boa manhã, boa tarde para quem vai ver depois na gravação. Mas é muito bom estar com vocês. Obrigado, viu, Júnior, do convite. O Júnior, para quem não sabe, é meu irmão. Tá certo? Né? Ele falou, não é pai, mas muita gente confunde, viu? Por causa dos cabelos brancos que eu tenho desde os 14 anos. E o Júnior nasceu quando eu já tinha 11, né, Júnior? É isso aí. Eu era o caçula, fui caçula por 11 anos e o Júnior veio e pegou essa posição, tá vendo? Mas um prazer estar aqui com vocês para a gente poder bater esse papo em cima de um tema tão relevante e, enfim, que traz tanta edificação para todos nós. Legal, vamos lá, vamos entrar direto então aqui no estudo da lição número 6. O texto base dela é um texto muito conhecido,
daqueles que são apaixonados pela Bíblia, um daqueles textos famosos de Filipenses 2, já chegamos no capítulo 2 de Filipenses, os versos 5 e 6. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Antes da gente entrar propriamente nas perguntas da lição, esse texto base aqui, ele aponta exatamente para isso, né? A questão de Jesus ser esse exemplo, não por conta de uma imitação de que teremos ou faremos o ministério e aquilo que ele fez. Ele é Deus, ele está muito acima da nossa capacidade, por mais que ele sempre seja o alvo do cristão, né? E o próprio Jesus disse, né? Vocês farão obras maiores que a minha, mas eu acho que ele foi bastante bondoso de dizer aquilo para os discípulos naquele momento, mas não do ponto de vista de quem ele é, mas da sua atitude diante das pessoas, né? E a minha tradução aqui, eu estou com a King James, eu acho bacana o verso 5, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Eu acho legal essa dica que esse texto básico já dá para a gente, de nos nossos pensamentos, no nosso interior, a gente já ter essa predisposição, né? Que haja em vós. É Paulo que vai falar para a gente imitar a Cristo como ele imitava a Cristo, né? Então, essa condição, e ele sendo o nosso exemplo máximo, o nosso perfeito exemplo, nos ajuda, inclusive, nesse contexto, né, Júnior, que a gente vive ultimamente, de uma teologia coach, de tanta gente que acaba se achando e passando a carroça na frente dos bois e não olha para Jesus. Jesus, ele poderia fazer o que ele quisesse, não podia? Sim. Ele podia arrebentar, ele podia... mas não, ele não teve esse sentimento, né? Ele teve o sentimento, que a gente vai ver na lição, do esvaziamento, né? Exatamente. Você está falando, e eu lembrei de um negócio aqui, do ministério de Jesus já ressurreto, né? Ele já tem ali, em Mateus 28, ele fala, todo poder e autoridade me foi dada, né? Tudo isso. Mas tem um momento desse ponto que ele já está ressuscitado, o poder já está sobre as mãos dele, depois de tudo que ele passou, só que aí ele se encontra com os discípulos de Emaús, né? E a postura dele naquela caminhada para Emaús é de uma humildade, né? Incrível. O que vocês estão conversando? E ele deixa aquele momento ser um momento de descoberta, de revelação, de intimidade na hora que parte o pão, mas não há uma altivez nem nesse momento, né? Nem um traço de... imagina, eu imagino sei lá, um líder moderno, um pastor moderno hoje em dia, se ele ressuscitasse, ele ia fazer uma conferência. Oi, eu ressuscitei, estou aqui, cheguei. Ia ter trombetas, ia ser um negócio, o marketing ia ser forte. Ia mesmo. Mas ele, naquela caminhada, é incrível. E o incrível é ele se colocar no nível dos caras. Sim. Né? Se colocar no nível do limite da compreensão dos caras e ter toda a paciência para os caras, no partir do pão, na bênção. Caramba, era ele. Nosso coração ardia. É incrível. É isso. Bom, mas então voltando aqui para a lição, a gente vai ter na primeira questão da lição, focado nos versos 1 e 2, a exortação quanto à unidade entre os cristãos. Na verdade, parece que esse texto todo, ele faz referência à necessidade dessa atitude de Cristo, né? Para que a igreja se mantenha unida, né? Porque é muito isso mesmo, né? Ainda mais no tempo em que vivemos. O irmão aí que está acompanhando a gente, infelizmente a gente tem vivido essas realidades, né? De pessoas altivas, orgulhosas, que se posicionam de uma forma difícil, que têm insubmissão às suas lideranças. E aí Paulo está falando assim, olha, tende o sentimento de Cristo, né? Então ele vai nessa linha da unidade. Então,
os primeiros parágrafos do item 1, que está na sua lição, se você tem a lição Alegrai-vos. A ideia aqui é a gente comentar um pouco de a base dessa unidade, a base e o foco dessa exortação, né? Essa exortação para que a igreja se mantenha unida. Legal. Na base, quando a gente pega aqui os versículos 1 e 2 do capítulo 2, na base está falando de bênçãos espirituais, de comunhão e de compaixão, né? A base. Quando fala do foco, eu resumo com o esforço pela harmonia. Ou seja, eu preciso me dedicar para ter harmonia nesse time. Bom, quando eu vi essa pergunta, a base e o foco. Então, na base eu tenho as características, eu tenho aquelas bênçãos. Bom, qual é o meu foco? Eu preciso pegar tudo isso e virar um time para a coisa acontecer, a coisa da unidade. A imagem que me veio à cabeça, que me veio quando eu pensei nessa pergunta, foi a imagem de um coral. Uhum. O coral numa igreja. O coral numa igreja, ele é dividido em vozes. Então você tem vários talentos, você tem músicos. Cara, mas para a gente ouvir aquele hino, o Aleluia de Handel, que põe a gente lá nas alturas quando é bem cantado, cara, aquilo precisa ser muito ensaiado. Sim. Tem que ter disciplina. Não basta o cara do baixo falar, eu sou um bom baixo. Né? Não basta a soprano, o contralto, não basta. Todo esse povo vai ter que respeitar o comando de um regente, vai ter que respeitar os ensaios, os acordes, o tempo, a nota, e aí a gente vê o foco. Então, eles têm base, têm bons músicos, bons cantores, mas se não ensaiar, não vai virar. Uhum. Né? A gente, por muitos anos, nós congregamos juntos. Sim. Meu louvor. Meu louvor. Você lembra? Lembro, poderia até explicar, poderia, mas não dá não tempo. gastar tempo. Olha só, meu louvor. Para ter uma apresentação em julho, o ensaio começava em janeiro. Sim. E às vezes, porque você também vai ter essa lembrança, às vezes que a moçada deu um relaxo e começou a ensaiar em maio, junho, não foi tão legal. Sim. Mas os valores estão lá. A base está toda lá. Isso. E agora, o esforço pela harmonia pede o meu comprometimento, pede que eu me envolva, pede que eu me submeta, que eu saiba tanto liderar, se for o caso, quanto ser liderado, ministrar e ser ministrado. Então, eu acho que vai por aí. Pensando na igreja de Filipos, a gente tem pelo menos 3 referências ali de conversão em Atos 16. A gente já falou disso em outros estudos dessa série, né? Então, em Atos 16, Paulo chega em Filipos, não tem uma sinagoga ali, e ele procura um lugar para orar. E ele encontra esse lugar perto de um rio. E lá ele encontra mulheres orando, e quem se converte, primeira convertida da Europa, é uma mulher, é a Lídia. Na sequência, parece que ele se depara com uma menina endemoniada, possessa, e é onde, a partir da libertação daquela menina, que começa, os servos do Deus Altíssimo, e Paulo, com discernimento espiritual, repreende, e aí ele vai preso com Silas, onde eles passam a noite ali cantando, treme a prisão, e todo mundo quer fugir, e aí ali há a conversão da família do carcereiro. Isso aponta para mim, queria te ouvir um pouco sobre isso, e queria chamar a atenção daqueles irmãos e irmãs aí que estão nos acompanhando. Igrejas locais são formadas por pessoas diferentes. A Lídia, uma mulher rica, empreendedora, dona de uma propriedade, ela convida Paulo, né? Se você me acha uma fiel, venha para minha casa. E aí Paulo também é aquela igreja que vai ser uma igreja que vai ser colaboradora, inclusive financeiramente, do ministério de Paulo e das igrejas por onde Paulo passava. Uhum. Então você tem uma mulher de uma classe alta, você tem uma menina que a gente não tem noção da classe, mas que vive uma situação extremamente constrangedora e difícil naquela cidade, possessa, escravizada. E você tem uma família de um carcereiro. E as nossas igrejas são formadas de pessoas diferentes. Esse foco, ele é fundamental porque na tua igreja, na minha, nós temos pessoas diferentes, de culturas diferentes, de condição social diferente. Mas qual é o alvo?
E aí eu acho que esse texto aqui fala muito sobre isso. A gente precisa estar focado em Cristo. A nossa base é manter uma unidade por meio da fé em Cristo Jesus. E a gente tem um foco, anunciar Jesus para quem anda perto de nós e para os nossos entornos. Nós somos a expressão de Cristo na sociedade. Então, a igreja que tem essa compreensão, apesar das diferenças, ela vai trabalhar positivamente com esse foco. A gente precisa olhar para o mesmo lado, não é mais ou menos assim? Com certeza. E cada um dentro do foco, né? Você tem a base, que você deu o exemplo aí da Lídia, da menina, da família do carcereiro. E aí o foco, olhar todo mundo para a mesma direção. E aí a gente também tem que entender que olhar todo mundo para a mesma direção exige esforços e disciplinas em determinados níveis. Na família do carcereiro, o carcereiro, Atos 17, ele está assustado. Ele vai se matar. Sim. Porque no turno dele, se um presidiário fugisse, ele pagaria com a vida. Era a regra ali da prisão. Então, quando ele vai se matar, Paulo dá um grito: não faças tal. Foi o segundo grito da prisão, né? O primeiro foi o terremoto. Uhum. Eu acho que o grito de Paulo foi um grito, sei lá, não vou fazer aqui, senão vai estourar a caixa de som aí. Mas Paulo dá um grito e aí ele, mas o que eu tenho que fazer para me salvar? Então, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. As pessoas pensam assim, mas então de repente, se a gente continua a leitura, a prisão ela era grande, tinha a casa do carcereiro, tudo ali dentro, tinha água, porque dali para amanhã, se a gente lê, fica claro que Paulo ele passou um estudo bíblico. Paulo, cara, é demais, a cadeia se rompeu, Paulo e Silas podia correr, né? Eu correria. Exatamente. Eu acho que eu correria. Mas Paulo, ele passa um estudo bíblico, a família dele é batizada. Então, é incrível quando a gente pensa nesses contextos todos, na Lídia, na menina e na família do carcereiro. Sim. As coisas vão surpreendendo. Eu acho que não existe nada rotineiro no reino de Deus. Eu acho que o alegrai-vos, que é o tema geral, né? Sim. Eu penso numa montanha russa, sabe? Hop Hari. Eu acho que caminhar no reino de Deus é infinitamente mais emocionante que uma montanha russa. As emoções que a gente sente, Sim. os impactos, nós somos sempre impactados com coisas novas, embora a pregação continue sendo a mesma desde quando o Nazareno passou por aqui. Muito legal. Bom, mas a pergunta 2, ela vai nos fazer voltar para a realidade, né? Igrejas são formadas por pessoas. E pessoas, às vezes, acordam mal-humoradas. Pessoas chegam na igreja com problemas que estão trazendo da semana, do boleto, da briga em família. Igrejas têm pessoas. A segunda pergunta, ela vai na linha dos obstáculos, né? Que parece que o texto ele vai trazer essa ideia, né? Humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E os comentários da lição, ela vai apresentar isso como um obstáculo a ser vencido para a unidade, né? E, ao mesmo tempo, na sequência, Paulo volta a apresentar caminhos para que a unidade seja possível. Ajuda aqui, então, agora, os nossos estudantes da lição bíblica a entenderem isso melhor, esses obstáculos e esses caminhos para a unidade, de acordo com o estudo da lição. Legal. Ó, o versículo 3 e o 4, acho que vale a pena a gente reforçar eles e ler aqui. O 3, no capítulo 2, ele fala que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas por humildade de espírito, cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Obstáculos. A gente fala em rivalidade e orgulho. Eu acho que essas duas palavras, a rivalidade e o orgulho, que são atitudes carnais, são obstáculos assim muito complicados
que sempre que acontecem numa igreja local, vai passar por conselheiros, por conselho, por pais, por mães, mas vai terminar batendo no pastor. Sim. Para tratar dessa situação, né? Esses obstáculos que atrapalham e quebram a unidade de uma igreja. Os caminhos que o texto propõe é o caminho da humildade, e aí eu coloquei uma palavra que não está na lição, mas eu acho que é o que o texto fala, o caminho da empatia. Né? Considere os outros superior a você mesmo. Então, em certo sentido, sempre que a gente consegue, e eu sei que esse é um exercício difícil, não é fácil você se colocar no lugar do outro. Nós temos a tendência de nos perdoar muito facilmente. Eu consigo justificar todos os meus pecados com uma facilidade. Incrível. Eu encontro justificativa, explicação plausível e me perdoo. Mas um erro infinitamente menor no meu irmão, cara, aí o meu juízo é muito mais severo. Sim. Nós não somos assim? Exatamente. Não é? Então, o exercício da empatia, ele é muito difícil, mas que a gente deve praticar. Então, se eu tenho obstáculos, ok, eles existem e nós vamos ter que lidar com eles. Nenhuma comunidade cristã vai ficar livre desses obstáculos, eles acontecem. E são brechas que, se não forem fechadas com o conteúdo do amor, do perdão, da graça, da unidade, vai causar erosões na comunidade, no corpo de Cristo, naquela localidade. E o caminho é esse, a humildade de entender que nós não somos superiores a ninguém, e a empatia combinado com a humildade, cara, são armas poderosas para esse combate, para esse momento. Parece que na cidade, na igreja, né? Provavelmente será tema de alguma das outras lições, mas você tem um caso muito prático ali, né? A Evódia e a Sintique, né? Uhum. Bons nomes aí para dar nos filhos, né? Evódia e Sintique, elas têm um problema, né? Parece que a igreja de Filipos, no geral, parece ser uma igreja muito amável, muito cristã, que Paulo tem profundo amor por essa igreja. Epáfras, ele vai para lá para estar junto com Paulo, ele é um presbítero, ele é um líder da igreja que vai acompanhar Paulo na prisão. Timóteo é mandado para a igreja de Filipos, mas não é bem o que você falou. Eu acho que nenhuma igreja se livra do fato de enfrentar momentos em que a gente vai precisar ter Jesus como grande exemplo para entender assim, opa, peraí, não é hora de eu colocar os meus interesses na frente do da comunidade, da unidade da igreja. Eu preciso dar um passo atrás, eu preciso recuar, né? É isso, até porque, se você puder ajudar a gente, porque o texto às vezes pode deixar uma má impressão para quem lê o texto indevidamente, né? Não se preocupe somente com o que é seu, mas se preocupe com o dos outros, né? Com o que é dos outros. Não é se preocupar com o dos outros para cuidar da vida dos outros no sentido de ficar marcando, né? Mas é exatamente assim, tem horas que é preciso ceder, dar atenção para a comunidade, para o todo, se preocupar com o bem do outro e com a situação da unidade da igreja, né? É difícil, né, cara? Porque o Júnior pede para eu ajudar numa coisa e eu vou falar, e quem me conhece aí vai falar, caramba, ele conseguiu no estudo da lição colocar a esposa dele. Ele vai falar, mas o Júnior conhece a minha esposa. A Regina é um ser humano que ela pensa demais no outro. Se ela puder dar a vida pelo outro, ela dá. Eu, como marido, tenho que muitas vezes controlar a minha esposa, segurar. É uma bênção conviver com um ser humano assim, que é esvaziado de egoísmo, entendeu? Mas nessa pergunta ainda, Júnior, e nessa coisa do se colocar no lugar do outro e tal, Jesus, que é o nosso grande exemplo, Sim, que é o centro aqui da lição, ele conseguiu abrir mão do maior poder do universo, sendo em forma de Deus. Ele não teve por usurpação.
O ser humano, que nunca teve esse poder, agarrou, não quis abrir mão, lá no Éden. Então, o ser humano acreditou numa mentira, numa ilusão. Você vai ter poder como Deus, e quis. Jesus que tinha, que tem e sempre terá, abriu mão. Sim. Olha aqui que louco que é isso. Então, ele é o nosso exemplo. E até hoje a gente vive gerações que, por conta do pecado, da cobiça, da ambição, cara, a sede, a disputa, a guerra, as brigas pelo poder em todas as esferas, instituições, famílias, grupos pequenos, escolas, igrejas, empresas. É uma coisa que todo mundo não, mas aquilo que a gente falava, nenhuma comunidade vai ficar isenta de testemunhar esse dissabor. Mas para esse dissabor, Filipenses traz dicas para a gente. Muito bem, a gente está caminhando aqui, então, agora para a terceira questão, juntamente com os nossos irmãos, em Filipenses 2, 5 a 7, e aí a gente vai ampliar aqui um pouco o conceito, que eu penso que do ponto de vista da teologia, né, da doutrina, talvez esse é o trecho fundamental da compreensão desse texto, o esvaziamento de Cristo, né? O que significa esse esvaziamento, né? Ele é o grande exemplo de humildade e solicitude, mas o que o trecho está falando, você já começou a falar, mas eu queria que você ampliasse aí do ponto de vista bíblico, o que significa o Filho de Deus, Jesus Cristo, o homem, se esvaziar da sua condição ou da sua posição de ser Deus. É assim, ele sempre foi, ele é e ele sempre será Deus. Ele nunca deixou de ser. Amém. Mas quando a Bíblia fala que ele se esvaziou, para ficar numa linguagem bem fácil e simples para a gente, ele aceitou a condição humana. Se ele quisesse, tanto é que numa das falas dele no Evangelho, ele vai dizer, olha, se eu quisesse, eu chamaria agora milhares de anjos e estava tudo resolvido. Mas eu não quero, eu não vou fazer isso. Isso é esvaziamento. Então, o esvaziar-se não significa que ele deixou todos os seus atributos e ele não tinha poder sobre eles. Tinha. E eu acho que é aí que está a beleza do esvaziamento. Porque se fosse uma coisa assim, o pai chegou e tirou todo o poder do filho. Isso. E o filho ficou assim, pô, e agora? Mas não, é algo que nasce dessa característica de servo sofredor, obediência. Então, o esvaziamento é isso, é ele abrir mão de todas as suas prerrogativas, atributos, poderes, características que somente o Deus único e verdadeiro tem para viver como eu vivo, como você vive. E aí tem uma frase que eu acho que explica muito bem, ela é muito poética, eu acho muito bonita. Eu não me lembro o autor, então não vou citar, mas a frase eu lembro. A frase diz assim, todo menino quer ser Deus, somente Deus quis ser menino. Eu acho que ela explica para a gente. Sim. Amém? Você foi falando, eu fui lembrando de um outro momento de Jesus, que ele é Deus, ele não deixou em nenhum momento, na verdade, do ponto de vista da ideia, né, sendo em forma de Deus, né? Os comentaristas vão dizer para a gente que essa ideia da palavra ali, ela aponta não para uma ideia de aparência de Deus, mas ele é em essência, a sua essência é divina. Mas como homem, ele abre mão intencionalmente de algumas das suas prerrogativas. E ali no Getsêmani, a oração é uma oração de alguém que está muito entregue à missão que ele recebeu, né? Mas ao mesmo tempo num sofrimento muito, muito pesado. Se for possível, ele ora, né? Se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Ele poderia, por ele mesmo, passar esse cálice. Mas ele, naquele momento, ainda que sendo Deus, ele está intencionalmente na posição de homem, sofrendo absolutamente pelas próximas horas que ele vai ter que enfrentar, passar por todo o julgamento, pela cruz, por toda aquela humilhação física, emocional, tudo que ele vai viver. Mas ele
A oração, eu acho que a gente tem muito que aprender com o exemplo de Jesus. Nós, por vezes, por muito menos, irmão aí, irmã que estão nos acompanhando, por muito menos nós temos poder e autoridade na igreja local, por um detalhe que a gente administra ali da igreja e a gente usa isso como uma prerrogativa para se impor. Temos o direito? Talvez até teríamos, mas o Filho de Deus, ele colocou na frente a missão e ele ora para o Pai numa condição como se ele não pudesse fazer nada. Ele poderia fazer todas as coisas, mas ele ora assim: se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Né? Temos esse texto, ele não é uma expressão, não é uma figura de linguagem. O que Paulo está construindo aqui não é de vez em quando se parecer com Jesus, é um alvo. Nós temos que ter ele como nosso grande exemplo de aprender, inclusive com o esvaziamento. E só uma observação que eu acho muito legal na oração do Getsemane: se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Você que está acompanhando o estudo aí, sabe aquelas orações que você fez e que não foram atendidas? Pois é, Jesus tem uma oração que não foi atendida. Sim. É essa. Pai, dá para passar esse cálice? Dá para passar liso aqui, passar reto? Jesus pediu isso e ele pede propositalmente, mas não deu. A oração de Cristo aqui não foi respondida conforme o pedido dele. Mas a bênção seria muito maior depois de toda a missão, ressurreição e tudo mais. Mas naquele momento, ele também... Então, quando a gente fala que Jesus sabe o que a gente sente, sofre as nossas dores, passa por aquilo... Ele passou mesmo. Sim. Ele também teve uma oração que foi negada. Só que do ponto de vista humano, eu vou lembrar aqui do pastor Alessio, que eu, se eu não me engano, a lição 2 eu fiz com o pastor Alessio, e ele lembrou de você na lição 2. Ah, é? Ele lembrou, ele falou, eu estava em Belo Horizonte, pastor Ed foi lá, ele falou, acho que foi um encontro de casais, ou algum evento para jovens. Então, provavelmente ele acertou. Ou foi um evento de jovens, ou foi para a família. E aí ele lembrou naquele dia, os irmãos que assistiram a lição, a gente vai agora ouvir a história da boca da origem da história. Ele falou assim, eu nunca me esqueci da pregação naquele dia do pastor Edmilson, que ele perguntou assim para a plateia, qual a distância entre o céu e o inferno? E o pastor Alessio falou assim, naquele dia eu aprendi que a distância entre o céu e o inferno são 30 centímetros. Daqui para cá, né? Isso. Porque do ponto de vista de Cristo, de Jesus, isso está muito resolvido. Por que eu lembrei dessa história? Porque eu acho que a distância entre o orgulho e a humildade, né, e a postura de Jesus, não é só racionalmente entender quem é Jesus, é decidir no coração, né? Uhum. Foi isso mesmo. A mensagem, eu lembro do tema dela. O tema era, errou o céu por 30 centímetros. Ah, é? Era o tema da mensagem. Agora você sabe o tema da mensagem. Agora, só que aí todo mundo falava assim, como foi que conseguiu errar por 30? E em casa, pensando no cérebro e no coração, eu peguei uma régua para ver mais ou menos. Eu falei, gente, é uma distância média, né? Uns vai dar mais, outros menos. Mas é isso. Muito bem. Bom, a gente está quase chegando ao final aqui desse papo, dessa conversa, do estudo da lição número 6. E agora a gente chega na quarta questão. À luz de Filipenses 2, 8 a 11, responda, em que sentido Jesus se humilhou? O que aconteceu depois de sua humilhação, quando todos se curvaram a ele? Eu acho que tem 3 perguntas em uma só aqui. Eu acho também. Olha, e eu tenho minhas dúvidas, aí eu vou perguntar para você. Certo. Eu tenho minhas dúvidas se é quando todos se curvaram a ele ou quando todos se curvarão a ele. Eu também, eu li... é futuro. Eu li aqui... Quando eu olho para o texto, para mim é futuro, né? Sim. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Se a gente olhar para os dias de hoje e para todas as gerações que passaram no planeta, não foi todo mundo que se curvou, sim, que confessou e que falou. Mas nós sabemos que na parousia, na volta dele, cara, toda língua confessará, seja feliz ou seja com raiva, ele é o Senhor, hein? Dançamos. Sabe assim? Toda língua vai ter que confessar que ele é o Senhor.
Sim. para a glória de Deus Pai, as línguas que estiverem vivas. E aí vai ter, aí é outro papo, né, de primeira ressurreição, segunda ressurreição, mas todo mundo que passou por esse planeta, em algum momento, vai confirmar, caramba, ele existia. Sim. Ele é Deus, ele é Rei, ele é Senhor. Então, é só essa ressalva que eu faço na pergunta que eu acho que é curvarão. É curvarão. Né? Então, assim, em que sentido Jesus se humilhou? Bom, ele se rebaixou até a cruz. Ele suportou a cruz, que na sua época era a pior morte que um condenado poderia enfrentar. Mas ele suporta a cruz. Lendo história da igreja, história de Roma, tem uma informação de Flávio Joséfos que pouco tempo antes teve uma crucificação assim de uns 2.000 condenados. E que o soldado romano ele era profissional na crucificação, ele sabia crucificar um condenado. Uhum. E aí quando você vê, 2.000 e todo mundo era a pior morte e tal, mas era algo comum, entre aspas, esse comum, para aquela época. Sim. Mas só a crucificação de Jesus é que é citada, lembrada e que fica para a história. Ela divide a história. É o antes de Cristo, depois de Cristo. Ela marca. É só ela que vai ter 3 horas de escuridão do meio-dia às 3. Uhum. É só ela que vai começar a rachar pedras no veio contrário normal que uma pedra racharia. É só ela que rasga o templo, o véu do templo de cima a baixo. Né? Não é qualquer um. Então, a primeira pergunta, em que sentido? Se rebaixou, suportou a cruz. O que aconteceu depois da sua humilhação? Bom, vem todo o lance do esvaziamento, vem o lance da sua ressurreição, e aí eu acho que é esse tempo, que é o tempo que a gente está esperando. A volta dele, onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor. E aí a gente tem mais uma perguntinha nessa pergunta, né? Que é o final. A vida de Jesus é uma ilustração de Lucas 18, 14? É tipo assim, opa, sim, surgiu uma pergunta tem a oitava aqui. Então, Lucas 18, de 9 a 14, é a parábola do fariseu e do publicano. Né? Ok, a última frase, que é a frase que o autor da lição está perguntando, sim, a vida de Jesus ilustra aquela frase, né? Embora eu entender que os 2 personagens ali, fariseu e publicano, mas aí é papo para um outro estudo, uma outra... né? Os 2 personagens ali apontam para caras como eu e você. Na parábola eu tanto posso ser o fariseu quanto eu posso ser o publicano. Eu tenho que ler aquela parábola e decidir. Sim. Cara, quem eu vou ser? A Bíblia lá, a parábola fala que o publicano, ele desceu para a casa dele, mas ele foi para a casa dele e não foi o fariseu, não foi justificado, mas o publicano ele volta justificado para a casa dele. Sim. Então eu fui para o templo, como eu volto? Eu preciso decidir quem eu sou. Né? Mas sim, o último verso dos humildes que são exaltados e dos exaltados que são humilhados casa com a vida e o ministério de Jesus. Sim. A gente tem um tempinho aqui antes de encerrar, eu queria aproveitar justamente até para a gente aqui ter percebido, apontado aí a ideia do quando todos se curvarão a ele, né? Uhum. Bom, depois desse processo de humilhação até a morte de cruz, ele é exaltado, né? Uhum. Ele se encontra com o Pai, a gente tem ali a expressão poética e profética no Salmo 24, né? Uhum. Quem é o Rei da Glória? Esse é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o que venceu a batalha, né? Então, assim, a entrada do rei, né? Aquele salmo messiânico. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ele fala em Mateus 28, já disse isso aqui, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Uhum. Mas esse tempo final da sua exaltação, de que todos se curvarão, então todo joelho se dobrará, ele tá para frente. Eu acho que vale a pena aqui para os nossos irmãos, para a gente pensar, porque a gente também vive, e é um exemplo, para dizer o mínimo aqui, é um exemplo ruim de pastores e líderes que apresentam um evangelho triunfalista. Não um evangelho do somos mais do que vencedores, porque isso é bíblico. Mas o somos mais do que vencedores, ele está contido em Romanos 8, que fala de um Jesus que foi mudo
o abatedouro, né? Uma ovelha muda, né? E desculpa, Júnior, em Romanos, e não esquecer que ele fala que nós somos mais que vencedores, mas ele fala um montão de coisa ali, né? Nem a morte, Espada. nem a espada, nem isso, nem aquilo, nem nada disso nos separará. Isso. Então significa que a gente enfrenta tudo isso. Então, nós temos hoje exemplos de pastores e líderes de mídia, de redes sociais, ou mesmo de igrejas próximas das nossas, que tem um evangelho triunfalista, né? Essa cidade é do Senhor Jesus. Em nada fere a autoridade do Senhor Jesus o fato de que ainda nem todo mundo se dobrou. É exatamente esse momento que a gente está vivendo, o momento da missão, da pregação do evangelho. Esse triunfalismo é uma mensagem que aparentemente é positiva, mas quando se olha um pouquinho, ela é muito negativa, né? Porque ela é frustrante de ver uma sociedade tão decadente, de ver pessoas que desapontam a igreja, que desapontam por meio da sua moral, porque, como você disse, bem disse, nós somos publicanos e fariseus, né? E às vezes a mesma pessoa está na posição diferente de um dia para o outro, né? De publicano e fariseu. Então, antes da gente partir para o encerramento, eu acho que vale a pena explorar aqui um pouco esse fator de não termos como exemplo esses pastores triunfalistas de um triunfo que ele nem Jesus precisa dele. Ele está apontando para lá, né? Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, quando todo olho vai ver, né? Mas, por enquanto, infelizmente, é nesse tipo de sociedade que a gente vive, de gente caída. Sim. Você está falando, e eu estou lembrando de dois termos que se usou muito no passado e que, para mim, não deveria cair em desuso. Nós somos a igreja militante, seremos a igreja triunfante. Né? Então, o triunfalismo. E é duro porque, por conta de lideranças, pastores coaching, que são triunfalistas, aí a palavra fica ruim, né? Mas a palavra é bonita. Sim. Paulo, é ele que vai falar que nós somos, com Cristo, a gente sai num desfile triunfante. Isso. E que é um triunfante meio humilhante, a comparação que ele faz. Mas nós seremos, sim, nós triunfaremos. A igreja militante. Militante significa, cara, nós estamos em batalha, nós estamos em guerra, nós estamos batalhando o tempo todo pelos nossos filhos, nossas comunidades, a nossa vida. E ao final, ao cabo e ao fim, quando rasgar o céu e o Senhor dos Senhores aparecer nos ares, nós seremos a igreja triunfante, porque daí é o momento supremo, né? Vinde benditos do meu Pai. Que ontem eu falava com um amigo comum nosso, ele falando de todas as decepções com a sociedade, com a vida, com a fé, um monte de coisa. Ele terminou de falar, eu falei, Jesus podia voltar agora, né, cara? Ele falou, podia. Eu falei, a gente não precisava nem almoçar, foi de manhã. Jesus podia voltar agora mesmo. A gente abria a porta e Jesus, ele falou, podia, viu, pastor? Eu falei, então, porque a gente anseia por isso, né? Sim. E sim, concordo contigo em gênero, número e grau. Pastores triunfalistas, líderes triunfalistas, discursos triunfalistas prestam um desserviço à fé. Por quê? Esse discurso, ele atrai pessoas, empolga pessoas, só que ele tem vida curta, ele tem tiro curto. Porque a pessoa, com o passar do tempo, ela percebe que não triunfou. Ela percebe que a coisa está difícil, que não está fácil. Então ela vai falar assim, caramba, eu não entendi? Ou mentiram para mim? E aí vira um negócio difícil de você curar. E é muito legal, porque aí Jesus, com uma palavra simples, que não precisa de teologia para entender, ele chega e manda direto e reto, sem nenhuma douração de pílula, né? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ponto.
A sequência do versículo que muita gente coloca, e vós também vencereis, não está no texto, mas dá para a gente inferir que em Cristo eu triunfarei. Amém. Somos triunfantes em Cristo, né? Mas com toda essa realidade de um presente militante, de missão, de uma vida de estrangeiros, de forasteiros. Tudo isso está presente nessa grande vitória. Muito legal, muito bom ter esse papo aqui, muito bom essa lição. Obrigado, Ed, pela oportunidade da gente fazer essa lição junto aqui. Amém. Nós estamos chegando no final do nosso tempo ali, o pessoal está gritando ali para a gente acabar. Nas aplicações, o irmã aí com a sua lição, no final de semana estudando na igreja, pode explorar juntamente com a sua classe, mas ele vai nessa linha. À luz do exemplo de Jesus, sigamos o caminho do desapego. E a segunda aplicação, à luz do exemplo de Jesus, sigamos o caminho do serviço. Não se interessar somente pelas suas coisas, né? Ter a compreensão do todo para o bem da unidade da igreja e, ao mesmo tempo, servir a igreja como Cristo se entregou pela igreja, né? São essas as duas aplicações. Mas eu queria terminar contigo, Ed. Dê uma palavra final para os nossos irmãos em cima de tudo que conversamos aqui e, ao final, por favor, ore para a gente para agradecer por esse estudo. Legal, Júnior. Palavra final, eu lembro, quando eu era pequeno, infância, as padarias, elas eram muito padronizadas. Não era como hoje, né? Padaria virou um lugar que você quer ir passear na padaria. As boas, né? E os saquinhos onde se colocava os pães eram iguais em todas as padarias. Não tinha logotipo da padaria, nada. Era um saquinho de pão padrão. E todos vinham neles escrito: servimos bem para servir sempre. E essa é uma mensagem que eu acho assim muito legal. Eu lembro que eu sempre lia essa mensagem nas embalagens, né, nos sacos de pão das padarias, e aquilo me marcou. Eu cresci lendo essa frase: servimos bem para servir sempre. Eu acho que essa é a ideia. Eu acho que a ideia da unidade, a ideia da alegria, a ideia de Jesus como nosso exemplo máximo. Jesus, ele não serviu bem, ele serviu perfeitamente. Nós não vamos conseguir servir como ele. Ele é o top, ele é inalcançável para a nossa condição e limitação. Mas nós podemos servir bem. E a ideia de servir bem o próximo, servir bem a família, servir bem a igreja, servir bem o vizinho, servir bem o colega de trabalho, porque quando eu faço isso, eu agrado a Deus e glorifico ao Pai com atitudes. Então, sirva bem para você servir sempre, porque a ideia do serviço tem valor quando é voluntário e quando é prazeroso. A gente quer fazer aquele serviço. E eu penso que a vida eterna a gente vai continuar como servos do grande Rei, que nos ama. E esse serviço será sempre um serviço prazeroso, um serviço que traz edificação, que traz para a gente realização na presença do Pai. Amém. Amém? Abração para todos vocês, Deus abençoe. Obrigado, Júnior, do convite. Foi um prazer, viu, estar com vocês. E fiquem todos na paz do Senhor. É isso? Ore, por favor. Vamos orar? Então tá, fecha os seus olhos aí, ora comigo. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela preciosidade deste momento, onde a gente separa instantes para podermos abrir a palavra, abrir a lição bíblica e estudarmos, compartilharmos porções da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que é alimento verdadeiro e que traz para a gente instrução, ensino e revelação. Pai, continua com o Teu povo, abençoe todas as famílias promessistas, abençoe todas as lideranças das escolas bíblicas locais, abençoe, Senhor, cada um dos Teus filhos, a fim de que a gente tenha paixão, que a gente tenha amor, que a gente tenha vontade genuína e verdadeira de estudarmos, de aprendermos e de crescermos cada dia na graça e no conhecimento. Continua conosco, Pai, e nos ajuda, nos fortalece, a fim de que a gente possa seguir sempre o melhor exemplo para a nossa vida, Jesus Cristo. No Teu nome eu oro. Amém.
Amém. Obrigado, pastor Red. Valeu. Muito obrigado, irmãos e irmãs que nos acompanharam até aqui. Eu comecei perguntando qual é o seu exemplo. Tenha sempre bons exemplos, sim, dos seres humanos, das pessoas que caminham ao seu lado. Mas não se esqueça, o nosso grande exemplo no serviço, na entrega, na abnegação é Cristo Jesus. E essa é uma verdade que precisa ser lembrada sempre na igreja. Semana que vem, nós continuaremos o estudo da lição com o tema 7, Desenvolva a Salvação. E a gente espera você aqui, convidando mais pessoas para continuar acompanhando a Escola Bíblica aqui na TV Viva a Promessa. E não se esqueça do Amigos da Missão. Se você ainda não conhece, acesse aqui os nossos links, está aqui na tela, para você ser um parceiro desse projeto, de tudo aquilo que a TV Viva a Promessa e outras ações ligadas à questão humanitária podem ser alcançadas através da sua contribuição, da sua ajuda. E aí você se torna esse amigo da missão. É isso. Boa noite, que Deus te abençoe e até a próxima semana. Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva a Promessa conhecer, se você ainda não ouviu falar, sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva a Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar a solidariedade para tantas pessoas.